No início do século XX o mundo vivia grandes conflitos por territórios e nações, mas em meados de 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, em Sarajevo, foi o estopim para dar início à Primeira Guerra Mundial, conhecida também como a Grande Guerra. Naqueles tempos os meios de comunicação não eram capazes de nos fornecer informações na mesma velocidade que a televisão globalizada, internet, etc. Na Europa, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro sofriam de uma mútua falta de comunicação e desconhecimento dos planos de cada exército. No decorrer da guerra, muitas inovações foram incorporadas para o avanço das comunicações em massa, mas ainda assim eram muito precárias se comparadas com as de hoje. Onde mais se avançou foi nas comunicações sem fio, pois, apesar de revitalizarem a artilharia e promover comunicação instantânea entre os comandantes e as unidades subordinadas, os fios eram vulneráveis ao fogo da artilharia hostil e poderia ser cortado por ousadas patrulhas noturnas, fazendo com que equipes de reparo, a toda hora entrassem em campo. Perceberam então que a efetividade era muito maior nas comunicações sem fio, pois não havia chances de corte de fios, boicotes e problemas físicos incorporados ao seu deslocamento, sendo também que o alcance era muito maior. O rádio permitiu a instalação muito mais rápida das comunicações, a alcances mais longos e distantes, do que era possível com telefones de campo. Poucas melhorias foram feitas nos telefones de campo desde a Primeira Guerra Mundial, melhorias na transmissão de rádio, porém, têm sido contínuas, com o potencial futuro da eletrônica na guerra ainda ilimitado. A aplicação mais nobre da comunicação sem fio durante a Primeira Guerra Mundial provavelmente foi a utilizada nos aviões de reconhecimento e Zeppelins, no qual um compacto aparelho transmitia as informações e as condições de manobras do inimigo para a estação mais próxima, que teria que estar ao máximo a 90 km de distância, pois era o limite da transmissão. Outro meio importante foi o telégrafo, pois tinha um grande poder de transmissão, feito por códigos e informando situações quase que imediatamente, como socorro, condições adversas, ordem expressiva, entre outros assuntos urgentes. A sala de comunicações dos navios de guerra era, sem dúvida alguma, um dos lugares mais movimentados a bordo, exceto quando o navio estivesse em batalha. Todas as mensagens recebidas, era imediatamente entregue ao capitão. Qualquer sinal suspeito era imediatamente transmitido para o restante da frota. De forma mais primitiva, quando não havia comunicação por rádio ou outro meio, os pombos-correio levavam o recado entre os batalhões. Em suma, a comunicação foi essencial para o desenrolar da guerra, já que sem os meios básicos e necessários, seria quase impossível criar ou modificar estratégias, táticas, planos de ataques ou defesas, enfim, uma série de acontecimentos poderiam ter tomado rumos diferentes, não fosse o uso da comunicação dentro e fora da guerra.